Bom dia a todos. Primeiro, agradecer a honra de estar dando uma aula aqui na Jornada de Pneumo. Primeira vez como palestrante, depois de tantos anos aqui, frequentando desde a época da faculdade e depois de terminada a Pneumo, tentando vir de Ponta Grossa para cá para participar. E é um tema assim que entrou na minha vida assim, principalmente por causa da residência de clínica médica. Lá na Santa Casa de Ponta Grossa, é um hospital bastante oncológico. Tem muito paciente também de hemodiálise, então bastante pacientes graves. E por isso muitos dos meus preceptores lá eram oncologistas e foi a primeira vez que eu tive contato com cuidado paliativo, né? E foi uma coisa que desde o começo assim me chamou a atenção, eu achei muito interessante e uma coisa muito digna, porque a gente via os pacientes sendo feitas medidas desnecessárias, que a gente, no nosso julgamento, né, sem julgar os outros, mas vendo que prolongando o sofrimento, né? Então, foi a primeira vez que eu tive contato com isso e tive aulas de cuidado paliativo também na clínica. E aí, quando eu fui para Porto Alegre fazer a residência lá de pneumo, a gente via que muitos doentes graves e que não se discutia muito cuidado paliativo lá. Tinha um hospital de oncologia lá, mas a pneumo era parte, assim, não tinha muito essa vivência de paliativo. Tinha ambulatório de hipertensão pulmonar, os pacientes graves, DPOC grave, fibrose pulmonar, e ainda assim a gente não ouvia falar muito nisso. Então, realmente é um assunto um pouco difícil, né, para nós, né? Principalmente pelas nossas doenças aí, que muitas vezes são difíceis de a gente ter um prognóstico, né? Então, vamos lá. Então, palhar vem do latim, o palliatus, que quer dizer envolto por um manto. Quer dizer que é uma forma de trazer um cuidado, trazer um conforto, uma proteção, e para aliviar um sofrimento sem ter possibilidade de cura. Os cuidados paliativos existem já há muitos anos, desde que existe a medicina mais primitiva que existe, já se cuidava de doentes graves que ficavam moribundos, já se tentava aliviar o sofrimento dessas pessoas, mas ele entrou como área de atuação na medicina somente a partir do século XX. Inicialmente se falava em cuidado paliativo principalmente para câncer avançado, né? Aquele doente com câncer metastático, já sem possibilidade de tratamento, era quando se abordava cuidados paliativos, né? Na época que não tinha mais o que fazer, né? E hoje o cuidado paliativo eles abordam qualquer doença, não precisa ser só oncológica, doença pneumológica, cardíaca, neurológica, qualquer área da medicina que o paciente tem uma doença incurável e com um prognóstico reservado, já pode ser abordado com cuidados paliativos. E outra coisa bem interessante é que hoje estão tentando trabalhar com a precocidade do cuidado paliativo. Não abordar cuidado paliativo só quando chegou no final da linha, está naquela fase terminal, que o paciente já está moribundo e não tem mais o que fazer, né, entre aspas. A ideia é já começar a abordar isso numa fase mais precoce, para que a família já vá entendendo o que é doença, para que o paciente vá entendendo, ele tenha tempo de decidir o que ele quer da vida dele, para ele tirar as dúvidas que vier a ter, né? Entender como que é o cuidado a longo prazo disso, né? E já tem estudos mostrando que os nossos pacientes pneumológicos, eles têm os mesmos níveis de sintomas do que os pacientes oncológicos, só que os nossos pacientes são menos tratados. Porque na oncologia eles têm mais essa lida com cuidado paliativo e nós ainda temos um pouco de resistência, dificuldade e às vezes até por próprio conhecimento mesmo, né? Que realmente é uma área um tanto difícil. Qual que é a nossa função nos cuidados de paliativos na pneumologia? É detectar precocemente as descompensações respiratórias dos nossos doentes e tomar intervenções para alívio desses sintomas e reduzir as idas dos pacientes às emergências e hospitalizações, né? Então, os cuidados paliativos são, segundo a OMS, são assistência a pacientes e familiares no enfrentamento dos problemas associados a essas doenças graves e fatais, né? Melhorando a qualidade de vida por prevenção, identificação precoce e alívio de sofrimento. E o tratamento impecável da dor, que é um dos pontos mais cruciais do cuidado paliativo, né? E outros problemas também, tanto físicos, emocionais, psicossociais e até mesmo espirituais. Então,
como falei, o cuidado paliativo a gente já começa a conversar com o paciente, com a família, numa fase mais precoce, né? Então, sabendo que ainda na fase inicial, o tratamento curativo é a ideia, né? Por mais que o paciente tenha uma fibrose pulmonar, ele faz uma infecção lá, você vai tratar essa infecção, né? Você não vai deixar de tratar. Então, sempre o curativo está andando junto, né? Mas no começo, o paliativo ele está em um nível inferior. E conforme a progressão da doença, isso vai entrando mais em jogo. Então, conforme vai deteriorando o quadro do paciente, o controle dos sintomas e menos o tratamento curativo vai sendo o foco. E mesmo em estágio avançado, os tratamentos para controle da progressão da doença também podem ser realizados, desde que não aumentem o sofrimento, não prolonguem e não tire qualidade de vida do paciente. E lembrando que dentro dos cuidados paliativos, o período de luto dos familiares também é atendido, né? Então, é abordado isso já desde antes do óbito, mas após também a equipe de cuidados paliativos também está junto da família para enfrentar esse período de luto. Então, isso aqui é o que eu estava falando a respeito do tratamento curativo e do paliativo. Então, a gente faz o diagnóstico de uma doença e a linha contínua aqui é o tratamento curativo. O paciente tem exacerbações, tem internações, infecções, pioras, a gente aumenta o tratamento curativo e volta para um basal e vai mantendo até um momento que a gente perceba que já não é mais digno para o paciente e viável ficar fazendo o tratamento curativo. E o paliativo, ele não começa só aqui no final, ele começa já lá no início, como eu falei. Então, já abordando o paciente, explicando para ele qual que é a doença. Muitas vezes o paciente vem com essa pergunta, qual que é a gravidade da minha doença, como que é o meu prognóstico, tem cura, não tem, como é que vai ser isso? É uma coisa que a gente vai conversando com o paciente muitas vezes no consultório. Hóspice é um termo, vou falar um pouquinho mais lá para frente, mas é o equivalente a uma unidade de cuidados paliativos. Então, é o nível mais alto de cuidados paliativos. A gente tem 3 níveis, primário, secundário e terciário. E o hóspice aqui é como se fosse uma unidade de internação em cuidados paliativos reservada para pacientes já em estágio realmente terminal. E aí envolve uma equipe multiprofissional. E, continuando os cuidados paliativos, o período de luto. Então, aqui também, dentro do cuidado paliativo, a parte do luto da família. Então, os objetivos do cuidado paliativo é principalmente alívio da dor, né? E também de outros sintomas angustiantes. Os pacientes têm dispneia, têm dor, têm caquexia, têm tosse, então, e sintomas ansiosos, depressivos e todas as preocupações que doenças graves trazem, né? Então, cuidado paliativo, a ideia é cuidar da vida e olhar para a morte como um processo natural. Entender que isso vai ocorrer, infelizmente, mas tentar diminuir esse sofrimento durante esse processo. E o importante é não acelerar, mas também não adiar a morte. Então, evitar diagnósticos fúteis, tratamentos fúteis sem indicação, né? E também lembrar de integrar os aspectos psicológicos e espirituais nesse atendimento, né? Envolvendo a parte de ansiedade, depressão e a parte de religião do paciente. E oferecer um apoio para que esses pacientes tenham uma vida o mais ativa possível até a morte. E também o suporte à família, aí que entra uma abordagem multiprofissional, com assistente social, com psicólogo, psiquiatra, terapeuta ocupacional. E melhorar a qualidade de vida desse paciente e influenciar positivamente o curso da doença, né, o fim de vida. E com isso, com esses objetivos, a gente quer que o paciente tenha uma melhor compreensão da sua doença, porque muitas doenças aí da nossa área, principalmente doença intersticial, a maioria da população não sabe o que é, né? Não tem um conhecimento tão amplo assim. É diferente de falar em asma e DPOC, que ainda assim tem uma certa dificuldade, mas doença intersticial a gente sabe que é muito mais difícil, menos conhecida. Então, compreender melhor essas doenças e as complicações. E dentro dos cuidados paliativos, uma coisa muito importante é a comunicação. Então, é o ponto crucial, fundamental aí para os cuidados paliativos. Então, fazer o paciente entender, ter uma linguagem clara, objetiva, sem jargões muito técnicos, uma conversa que tem que ser quase informal, assim, para que ele entenda o que está acontecendo, né? E durante essa conversa, ir avaliando o grau de percepção do paciente e da família,
Porque às vezes você fala uma coisa, ele fica assustado e vai levando, não começa a não entender nada, começa a pensar em outras coisas enquanto você está falando e entra por um ouvido e sai pelo outro, como a gente diz, né? Então, às vezes tem que se repetir ou esperar o paciente absorver a informação e aos poucos conversando, e às vezes até repetir, né, as coisas, tanto para a família. Às vezes se fala uma coisa para o paciente, para um familiar, no outro dia ele vem em consulta com outro familiar, daí você tem que explicar para o outro familiar de novo. Então, essa comunicação é bem importante para esse entendimento. E aí, o que, que o paciente quer saber? Então, existem os 6 Ds das coisas que os pacientes costumam querer saber. Então, primeiro D, decesso, que seria morte, óbito, né? Do inglês decease, death. Ele se pergunta, quando que eu vou morrer? Né? E nem sempre a gente tem essa resposta. Nem sempre, não. Grande maioria das vezes a gente não tem essa resposta. É difícil realmente dizer um prognóstico. Na oncologia, existe já mais dados, mais estatísticas sobre o prognóstico das doenças conforme estágio. Mas na pneumologia a gente tem essa dificuldade muitas vezes. Quantas vezes a gente já não teve um paciente de POC gravíssimo, internou, descompensado, corpo pulmonar, ele foi para casa com oxigênio domiciliar e questão de 2, 3 meses depois está fora do O2, andando, volta ativa, com tratamento e tudo mais, né? Aquele paciente que a gente já estava dando como praticamente morto no hospital e de repente melhora, né? Então é difícil realmente. Outra pergunta que o paciente faz sobre outro D, doença. O que eu tenho é grave? Então, essa eu acho que é uma das mais frequentes, né? Então, a gente explicar o que é a doença dele, como eu falei, comunicação, fazer ele entender o processo, possíveis complicações e tal. Também eles se preocupam com a parte do desconforto. Será que eu vou ter dor durante a minha doença, durante o meu tratamento? Será que eu vou sofrer? Outra pergunta que eles fazem, ou às vezes até internalizam e não perguntam para a gente. Então, é uma coisa, às vezes, até importante da gente ativamente tentar conversar com o paciente e ver se ele tem isso. Se ele se preocupa com a questão de deficiência funcional. Vou poder continuar trabalhando? Vou poder continuar fazendo minhas coisas que eu gosto? Como é que vai ser daqui para frente? E envolve também a parte psicológica, o descontentamento, né? Ninguém gosta de receber uma notícia ruim, tem um DPOC grave, tem uma fibrose pulmonar, uma doença que é progressiva, você tem uma hipertensão pulmonar, tem dispneia, paciente com hipertensão pulmonar por TEP crônico faz um quadro agudo lá e cronifica e faz uma hipertensão pulmonar, muda completamente a classe funcional dele. Antes ele era ativo, fazia academia, de repente faz um TEP, uma hipertensão pulmonar e fica com incapacidade, né? Isso gera tristeza, depressão e ansiedade, né? Completamente esperado. E por último, o último D, que seria o despesas. Quanto que isso vai me custar? Quanto que esse tratamento vai me custar? Quanto que isso vai me trazer perda de capacidade produtiva? Como que eu vou pagar minhas contas? Como que eu vou sustentar a minha família? Né? Estamos falando agora sobre os benefícios dos cuidados paliativos. Então, redução de sintomas físicos e emocionais. Melhorar a qualidade de vida desses pacientes e a satisfação deles com esses cuidados que eles recebem na saúde, tanto da parte médica quanto de outras áreas, enfermagem, psicologia, né? E isso envolvendo sempre pacientes e familiares. E a ideia também é a redução das admissões hospitalares, internações desnecessárias, né? Tentar a gente manejar esse paciente no consultório, tentar evitar que ele vá para o hospital, porque a gente sabe que o hospital acaba trazendo mais sofrimento, exames, é, punção de acesso venoso, então risco de infecções. Então a gente sabe que não é nada agradável e tentando, dentro da medida do possível, a gente tenta evitar, né? E principalmente as internações em UTIs, né? Principalmente pacientes com doenças já graves e que às vezes você não tem um prognóstico, às vezes uma UTI não vai trazer benefício para o paciente. A gente pode até tratar numa enfermaria e tentar manejar esse paciente ali, porque se você não vai usar todo os recursos que a gente tem no UTI, intubação, acesso venoso central, hemodiálise, você não vai invadir esse paciente numa UTI onde ele vai ficar longe do familiar, vai ficar só com o horário de visita da família e prolongando, às vezes, um sofrimento. Então, a gente quer realmente tentar diminuir essas admissões, internações e, com isso, trazer um custo-benefício para o próprio sistema de saúde, tanto privado quanto público.
E também melhorar a comunicação sobre as preferências do suporte de vida, de fim de vida do paciente, e um cuidado compartilhado. Anos atrás, era muitas vezes o médico que decidia o que fazer, o paciente está assim, então nós não vamos fazer isso, nós vamos fazer isso. Hoje está se muito falando num cuidado centrado no paciente. Então, você conversa com o paciente, você conversa com a família, e ele decide o que ele quer da vida dele, o que ele quer daqui para frente. Muitas vezes a gente aborda isso na primeira vez e a gente fala para o paciente, você não precisa decidir agora, você pode decidir depois, conversa com a família, mas já vá pensando, né? Enquanto o senhor não decidir, a gente faz tudo o que pode, mas vão pensando, né? Isso às vezes acontece muito durante internações, mas em consultório, paciente de ambulatório, a gente já pode ir abordando isso para facilitar no futuro, no caso de uma descompensação. E também é importante, envolvendo essas reduções das admissões e definindo as preferências do suporte fim de vida do paciente, coordenar quais cuidados esse paciente vai receber desde o pré-hospitalar até a UTI, emergência e enfermaria. Porque a partir do momento que você tem um paciente que já sabe o que ele quer, qual que é a diretriz de final de vida dele, a família já está definida nisso, ele tem uma descompensação e digamos que ele precise chamar o SAMU para ir para o hospital porque piorou, aconteceu alguma coisa, ele o pessoal da equipe pré-hospitalar já sabe que ele já é paliativo, eles já vão às vezes comunicar para ele, ó, ele é paliativo, tem uma doença grave e tal, então vamos levar para lá, mas não vamos passar das medidas além do que já está decidido aqui. Isso vale, então, para qualquer setor, tanto do pré-hospitalar quanto intra-hospitalar. E os cuidados paliativos trazem esse fator protetor, diminui sintomas depressivos e diminui também o luto complicado dos familiares. Eles já estão preparados, já sabem da doença e já têm um entendimento melhor e acabam sofrendo menos após o óbito. Então, agora falando um pouco sobre as nossas doenças dentro da pneumologia, que são as mais comuns aí, que podem trazer para dentro da área do cuidado paliativo. Então, a DPOC, a gente sabe que a prevalência é altíssima, mais de 250 milhões de pacientes em todo o mundo com DPOC. Ontem eu vi no slide, acho que do Fábio, dizendo que já passa dos 300 milhões, então esse meu dado aqui já está um pouco desatualizado, então é mais ainda, né? E como nós sabemos, é uma doença que é marcada pelo declínio funcional. O paciente vai piorando, ele pior ainda quando ainda continua fumando, né? Então é uma doença progressiva, a dispneia dele vai piorando a despeito de tratamentos e tudo mais. Ele exacerba, às vezes interna e sempre acaba dando um passo atrás na qualidade de vida e na independência, e isso vai sendo progressivo. E apesar de todos os tratamentos que a gente já tem hoje, a gente já diminuiu muito a internação por DPOC com os tratamentos que a gente tem hoje em dia. Hoje o paciente DPOC interna menos. Mas ainda assim, uma internação traz uma probabilidade de falecer durante essa internação de até 80%. Justamente aquilo que o Fábio comentou na aula de ontem, porque o paciente não morre só da parte pulmonar, ele morre muitas vezes de complicações cardiovasculares, infarto, arritmia, derrame cerebral e outros. No Reino Unido, tem uma estatística que apenas 1 em cada 5 pacientes com DPOC recebem cuidados paliativos. E lá é um dos berços dos cuidados paliativos, onde tudo se iniciou. E lá ainda assim tem-se essa dificuldade em abordar cuidado paliativo em paciente DPOC, né? Muito por causa da questão do prognóstico, né? Aquilo que eu falei, às vezes o paciente a gente acha que está nas últimas ali, interna, exacerbado, muito mal, e a gente dá alta, otimiza o tratamento e ele melhora e acaba sobrevivendo ainda anos, né? Então, essa dificuldade no prognóstico, né? A gente tem o score do BOLD, né? A gente poderia calcular, mas nem sempre é factível, por causa do teste caminhada, não é tão amplamente acessível, mas ainda assim ele falha no prognóstico. Já nas doenças intersticiais, é um grupo bastante heterogêneo. Então, envolvem muitas doenças diferentes que se enquadram no interstício, mas são todas com comportamentos muito diferentes. A fibrose pulmonar idiopática, a pneumonite de hipersensibilidade, a sarcoidose, as fibroses relacionadas a doenças do tecido conjuntivo, que a reumatologia sempre dá apoio para a gente, para diagnóstico, tratamento, e a pneumonia organização, entre outras. São doenças que causam muitos sintomas, principalmente tosse e dispneia. Mais de 60%, 70% dos pacientes têm algum grau de tosse e dispneia, muitas vezes fadiga, fraqueza, e trazendo uma baixa qualidade de vida. São doenças que têm uma incidência alta de dor, trazendo uma baixa autoestima para o paciente, quadros ansiosos, depressivos, né?
e que causa uma redução importante da mobilidade e da independência do paciente, ficando dependente para atividades básicas, precisando de ajuda de cuidadores e levando a um quadro de anorexia que só faz piorar essa fadiga e a qualidade de vida e vira um ciclo vicioso. São doenças marcadas também por descompensações agudas, principalmente por aeroalérgenos, paciente por infecções ou até mesmo progressão das próprias doenças, a despeito de tentativa de tratamento curativo. E aí a gente sabe que a progressão dessas doenças intersticiais muitas se assemelham ao câncer, como a doutora Karen falou ontem. Na fibrose progressiva, a partir do momento que começa a progredir, a gente vê que a coisa tende a só piorar, né? E são, como eu tinha falado antes, são doenças desconhecidas pela população. Então, a maioria das pessoas, do leigo, público leigo, não sabe o que é sarcoidose, o que é fibrose idiopática, pneumonite de hipersensibilidade, né? Então, geralmente é tudo pneumonia e a gente tem que estar explicando. Então, são doenças mais difíceis de entendimento para o público. E por isso, muito poucos recebem cuidados paliativos. Tem estatística que mostra que menos de 15% dos pacientes com doenças intersticiais recebem cuidado paliativo, e 35% dos óbitos desses pacientes com doenças intersticiais acabam ocorrendo em UTI, porque a mortalidade em ventilação mecânica dessas doenças é muito alta. Então, nesses pacientes, é sempre importante considerar a VNI precoce para tentar evitar a intubação. Que esses pacientes, a hora que vão para o tubo, infelizmente, a chance de óbito é muito grande. Hipertensão pulmonar, muito sintomática, muitos pacientes, muita dispneia, fadiga, fraqueza, tonturas, síncopes, são doenças bem que têm um peso de sintomas importante. Dor torácica também. E essa progressão dessas doenças acaba gerando uma dependência de família, de cuidadores. E isso reduz muito a qualidade de vida. A pessoa perde a capacidade dela produtiva, perde a independência, e isso afeta muito a qualidade de vida dos pacientes. E os sintomas são ainda mais intensos quando eles são secundários a alguma doença do tecido conjuntivo, principalmente esclerose sistêmica ou hepatopatia e doenças cardíacas congênitas. Os sintomas são muito mais intensos, o resultado de tratamentos também nem sempre são muito eficazes no alívio dos sintomas. E são doenças com alto risco de depressão, pela baixa autoestima, por essa frustração de ficar dependente, pela percepção de inutilidade, a pessoa vai deprimindo e vai se entregando mesmo, né? E existem estatísticas mostrando que após 7 anos do diagnóstico de hipertensão pulmonar, 50% desses pacientes falecem. Os pacientes que têm maior risco de falecer são aqueles que apresentam síncopes, um índice cardíaco menor que 2 litros por minuto metro quadrado, um BNP elevado e uma saturação venosa baixa. Então, esses dados aqui são mostram um maior risco, um prognóstico pior para esses pacientes. Câncer de pulmão, então a oncologia foi a base aí dos cuidados paliativos, então a gente sabe que é a principal causa de morte por câncer no mundo. É uma doença que, quando avançada, causa muitos sintomas, estática. Infelizmente, ainda muitos pacientes a gente diagnostica já em fases mais avançadas, né? Por isso da questão do rastreamento precoce da aula de ontem. São uma doença que causa muita tosse, pacientes têm dispneia, pacientes têm dor e hemoptise, que em geral as outras doenças não causam. E os cuidados paliativos, já se sabe que eles podem até prolongar a sobrevida desses pacientes em até 2 meses. Já tem estudos mostrando isso, que eles ficam menos deprimidos, melhora a qualidade de vida e conseguem sobreviver um pouco mais de tempo do que se não estivesse recebendo cuidado paliativo. Então, como eu falei, existem níveis de cuidados paliativos, são 3. Então, primários somos nós, pneumologistas, clínicos, intensivistas, o pessoal da medicina interna, hospitalistas, que tratam consultório e hospital e o dia a dia, né? O front aí, né? Já o cuidado paliativo secundário, aí são os paliativistas mesmo, os especialistas em cuidados paliativos. Muitas vezes oncologistas, mas existem outros que também se especializam nisso. E não só médico, né? Existe uma equipe multiprofissional, incluindo médico, enfermeiro, psicólogo, que tem uma vivência em cuidados paliativos especializado nisso. E, por último, o nível terciário é o hospice, aquele que eu comentei no começo, que é a unidade de cuidados paliativos,
que é dedicada a cuidar desses pacientes mais complexos, mais graves e com uma equipe multiprofissional mais ampla, com até mesmo a parte espiritual, padre, pastor, capelão, que acompanha nesse sentido toda a parte médica, clínica, enfermagem, psicológica. Então, é uma equipe bem mais completa. E o hospice, ele não é uma unidade, não é uma instituição de longa permanência de idosos, é diferente. Não é uma casa de repouso. É uma unidade realmente como se fosse de internação, onde existe acesso a medicações, a todos os tratamentos que eu vou falar mais para frente aí para controle de sintomas, tá? Aqui em Curitiba, se não me engano, tem um hospice, foi aberto acho que uns 5, 10 anos atrás, se não me engano. Então, não sei se tem mais algum atualmente, mas pelo que eu dei uma pesquisada aqui, já tem um. Então, aqui sobre os níveis primário, secundário e terciário, então aqui é um quadro interessante para a gente entender quando que a gente fica na parte primária de cuidado paliativo, que é a nossa função, e quando que a gente começa a chamar um apoio da equipe de cuidado paliativo, passa esse paciente para a parte secundária. Aquele paciente que já tem um CVF, um VF1 abaixo de 30, você já tem que considerar e pedir apoio da equipe de cuidado paliativo. Aquele paciente muito dispineico, já com MRC 4, com dispneia em repouso, mínimos esforços. Aqueles pacientes caquéticos que estão perdendo muito peso. E pacientes até mesmo que acabam internando em UTI, né? Então, às vezes, o paciente nem tinha nenhuma diretriz de cuidado paliativo ainda e acaba internando, vai parar numa UTI e a gente vê que é um quadro com prognóstico reservado e conversar já com o paciente dentro do possível e geralmente sempre com a família, né? Às vezes o paciente, dependendo do nível, já não tem nem mais entendimento da gravidade da internação. Falar com a família sobre paliação, né? Muitas vezes isso acaba acontecendo durante uma internação por um quadro agudo, né? E aí a gente já envolve a equipe de cuidado paliativo do hospital. Quadros mais graves, pacientes já em uso de oxigênio, com planejamento até de transplante pulmonar também, já envolver a equipe de cuidado paliativo. E aqueles casos em que você percebe que o luto vai ser complicado na família. Aqueles pacientes mais difíceis de entendimento, a família com mais difícil de entendimento. Muitas vezes isso acontece com os filhos, não sei na experiência de vocês, mas na minha, assim, aquele filho que mora próximo do pai e da mãe, conhece, vê a progressão, ele entende um pouquinho mais. Mas aquele filho que mora em outra cidade, mora longe, a distância, é aquele que quer que faça tudo, porque ele não aceita, às vezes, que você entre aborde cuidado paliativo. Ele não entendeu ainda que o pai e a mãe estão progredindo, às vezes por não estar vivendo todo dia. Então, às vezes, existem essas complicações aí éticas e comportamentais que a gente tem que estar atento com a família, porque às vezes é difícil eles entenderem o cuidado paliativo achando que a gente não quer fazer nada e que vai deixar morrer. Então, os sintomas que a gente tem para manejar dentro da pneumologia são muitos. Então, vamos falar de cada um deles agora. Dispneia. Ela está muito relacionada com a própria progressão da doença, com a caquexia, perda de peso, com astenia, com perda de massa muscular desses pacientes, e também com sintomas psicológicos e depressivos e até mesmo socioambientais, que envolve família e o local onde ele está morando e precisar sair de casa e morar na casa de um filho, e isso acaba causando os sintomas de dispneia pela parte emocional. A gente sempre avalia pelo MRC, então é conhecido de todo mundo a escala MRC, que vai de 0 a 4, desde sem dispneia até a dispneia a pequenos esforços. E o manejo inicial de toda a dispneia é tratar a doença de base. Então, se é um paciente de POC, asma, você vai usar broncodilatadores. Você tem que tratar isso. Se ele for um paciente que esteja com derrame pleural, seja por uma hipertensão pulmonar, por câncer, o que for, você tenta controlar esse derrame pleural. Vai fazer uma toracocentese, uma toracodrenagem, vai fazer uma pleurodese para evitar de refazer o derrame pleural. Então, dentro das medidas possíveis e não exagerando, né? E controle de volemia. E lembrando também do O2 suplementar por casos de hipoxemia. Isso na fase inicial. Então, a gente faz os tratamentos curativos. A gente está já entrando em cuidados paliativos na fase inicial, mas lembrando que o curativo anda junto, né? E medidas comportamentais. Tem também a reabilitação para os quadros mais graves e até considerar VNI, ventilação não invasiva, em alguns casos.
E medidas comportamentais também ajudam no alívio dessa dispneia, como evitar carregar peso, né? Às vezes o paciente quer ficar levando uma mochila ou pegar neto no colo. Então, se for fazer isso, fazer ele sentado, né? Colocar no nível do quadril para poupar energia e aliviar a sensação de dispneia. Então, ajuda a aliviar esse peso do sintoma de dispneia. E da parte medicamentosa, o que a gente tem para fazer? O principal tratamento de dispneia, fora o tratamento da doença de base, a gente usa morfina, principalmente. São os opioides, né? Mas o principal é a morfina, a gente faz via oral mesmo. Os comprimidos são de 5 miligramas. E a gente pode fazer de 4 em 4 horas na dosagem de 5 miligramas. Mas tomar muito cuidado com pacientes com doença renal crônica, com idoso, começar com doses menores, né? Para evitar risco de intoxicação. E lembrando que opioides a longo prazo causam tolerância e dependência. O paciente, para ter o mesmo efeito, você precisa ir aumentando dose e também pode causar dependência química, né? Até previsto na psiquiatria isso. E conforme você vai aumentando a dose, maior o risco de efeitos colaterais. Para dispneia, rebaixamento sensório, né? Então, tem que tomar cuidado com isso, principalmente em idosos aí com doença renal crônica. E é importante, na hora de iniciar um opioide para o paciente, é estabelecer as metas de controle de dor e de dispneia. E ser claro com o paciente. Começou a morfina, não mudou a tua vida, não aliviou, tira. Não adianta ficar forçando se ele não teve melhora sintomática. Então, só vai trazer efeito colateral e não está trazendo benefício, daí tem que ficar claro isso com o paciente. E, principalmente, explicar esses riscos e benefícios aqui dos opioides, né? O uso inicial deve ser realizado com liberação rápida, então morfina, né? E tentar usar a menor dose efetiva, né? Por isso que é importante, depois que a gente inicia os opioides, tentar avaliar esse paciente semanalmente. Não é fácil, mas nem que seja por ligação, alguma coisa assim, se não tiver tempo no consultório, por causa justamente da tolerância que isso causa e pelos sintomas que pode causar, né? Os efeitos colaterais. E muito comuns são prurido, obstipação e sonolência. E então é recomendado naqueles pacientes que vão usar morfina de horário, usar laxativos, o bisacodil à noite e a lactulose ou polietileno-glicol durante o dia, tá? Para ajudar a evitar a obstipação, que acaba também trazendo desconforto para o paciente e redução da qualidade de vida. E na dispneia, a gente tem que também entender que existe o manejo das crises. Conforme o paciente vai progredindo na doença, essas dispneia vai ficando cada vez mais importante e podem ocorrer as crises de dispneia, que podem ser multifatorial, não só pela própria doença, mas psicológico e tudo mais. Então, existe uma estratégia que a gente pode ensinar para a família e para o paciente chamada COMFORT. Então, que é um acrônimo aí, lembrando, deixa. O paciente está numa crise de dispneia, se ele está sozinho, chama ajuda. Se ele está com um cuidador, tem alguém, esse cuidador pode chamar mais alguém para ajudar ele, né? E observar o que pode estar causando essa dispneia nele. Às vezes é um paciente que está usando oxigênio domiciliar e o oxigênio saiu, o catéter saiu do nariz, ou está cocando do catéter dobrado lá e não está fluindo oxigênio e cai a oxigenação dele, ele fica dispneico, né? Uma posição no leito, uma mudança de cúbito, um posicionamento, às vezes ele está com um pouco de dor também, então vê o que pode estar causando isso, certo? E lembrar do familiar de medicar conforme a prescrição. Então, vê se já não está no horário da morfina, né? Dá uma olhada no oxigênio, vê a saturação, vê se não precisa aumentar um pouco o fluxo para aliviar esse desconforto. E uma coisa que ajuda bastante aqui, do inglês o fan, que é o ventilador. Esse vento que vem no rosto, que o paciente sente vindo no nariz e na boca, ele tem um efeito de alívio de dispneia. Isso é descrito. Então, o abanar, o leque, o ventilador, que muitas vezes eles pedem, querem ir na janela tomar um ar, é porque realmente traz uma sensação de alívio isso. O O de oxigenoterapia, né, para os casos em que esteja indicado, né? E técnicas de relaxamento. E aí entra a parte de psicologia, terapia ocupacional, psiquiatria, em que ensina-se, né, fisioterapia, que ensinam o paciente como relaxar e tentar controlar essa dispneia, que muitas vezes pode estar relacionada a fatores psicológicos. E, por último, ter o timing, né, avaliar a resposta a todas essas medidas que foi feito anteriormente. E aí, entrando também na dispneia, a questão de sintomas psicológicos, que a gente sabe que está envolvido ansiedade e crises de pânico.
pode começar já desde o diagnóstico, quando o paciente recebe o diagnóstico, já começar a ter ansiedade, ter crise de pânico pelo medo, pela notícia ruim, né? Então, a gente tem que começar a tratar precocemente isso aí. E essas crises de ansiedade, e de pânico podem piorar conforme nas fases terminais, né? Então, desde o começo, o tratamento precoce, tanto medicamentoso quanto psicoterápico, psicólogo, psiquiatra. E dos medicamentos que a gente tem disponíveis para alívio de sensação de dispneia, dentro dos sintomas psicológicos, são os inibidores seletivos da recaptação da serotonina. E o mais estudado deles aí é a sertralina, que ela tem um efeito direto no centro cerebral e vai controlar essa percepção de dispneia. Então, a gente pode começar com doses baixas e chegar até 50 miligramas por dia. E aqui, importante, benzodiazepínicos, muitas vezes é usado para controle da ansiedade, mas para controle da ansiedade na dispneia, a dispneia com ansiedade, ele geralmente não tem uma evidência robusta de alívio. Então, cuidar para não usar, principalmente se o paciente já estiver usando opioide, né? Oxigenoterapia. Vale como para todas as outras doenças, só indicado em casos de hipoxemia. Saturação abaixo de 92%, 90%, com gasometria, com uma PO2 baixa, menor do que 60, menor que 55, e ela traz um alívio de sintomas e melhora a qualidade de vida. Agora, para aqueles pacientes que não são hipoxêmicos, que têm uma saturação normal acima de 92 e mesmo assim são dispneicos, as evidências não são fortes a favor de usar o oxigênio. Então, às vezes, o oxigênio ele pode até causar mais mal do que bem, né, pelo excesso de oxigênio. E, então, em alguns casos bem selecionados, às vezes o paciente, família quer e providencia e tem lá para alívio, para conforto mesmo, principalmente em casos terminais. Mas daí é algo totalmente off-label, mais para conforto mesmo. E por último, aí para tratamento de espinéia, existe a ventilação não invasiva. Claro que é algo muito reservado a hospitais, é muito mais difícil o uso em casa, né, um BiPAP. E esse uso tem que ser criterioso. Ele tem o potencial de um alívio da dispneia e trazer conforto, mas não é fácil a adaptação, né? E com isso a gente consegue evitar que o paciente seja entubado, vá parar numa UTI e consiga ficar mais tempo junto à família, porque a VNI, em teoria, você consegue usar numa enfermaria, até mesmo em casa, num hospice, né? E com isso faz o paciente não ficar isolado lá na UTI, vendo a família só em horário de visita. E permite as despedidas, né? A gente consegue ganhar tempo. Muitas vezes o paciente chega num quadro grave, interna, nem tinha diretivas de cuidado paliativo, já chega num quadro grave, a gente vê que ele tem uma doença aí com um prognóstico ruim, e você tenta ganhar tempo durante essa internação antes de entubar esse paciente, tentar conversar com a família, para decidir se vale a pena mesmo entubar, explicar qual que é a situação desse paciente, para tentar não trazer medidas fúteis e de eutanásia, né? Então, no tratamento de dispneia, desde leve, moderada e grave, todos os tratamentos de doença de base e tratamento psicossocial. Então, nos 3 níveis aqui, a gente tem esses tratamentos. Quando já se torna moderada, é a reabilitação pulmonar, fisioterapia, e aí, por último, quando é aquela dispneia grave, refratária, a gente já inicia os opioides, os ansiolíticos e a VNI. Outro sintoma é a caquexia, que é causada por alterações do hábito intestinal, né, má absorção, alteração de sono, a parte psicológica, o paciente perde apetite, perde a vontade de comer e vai emagrecendo, perdendo massa muscular e enfraquecendo. Então, o aconselhamento nutricional é importante para adaptar a dieta, porque às vezes o paciente pode ter alguma lesão na boca, ressecamento, problema dentário e não consegue mastigar, né? E, em alguns casos, suplementação, conforme a orientação de nutrição e sempre tentar manter o paciente hidratado. A nutrição paliativa. Na fase inicial, a gente não tem restrição nenhuma, é tudo via oral, né, para priorizar essa qualidade de vida, pelo prazer de comer. E na fase final desse suporte, a gente precisa ter o suporte psicossocial para o paciente e para a família. Porque, às vezes, o paciente nem está com fome, não quer comer, não adianta a gente querer forçar, você quer dar, ele não quer comer, mas a família fica preocupada, ele não está comendo, ele não está comendo, né? Então, esse suporte psicossocial para a família é bem importante. E já a nutrição integral, a gente tem que considerar para reduzir esses conflitos da família. Às vezes a família fica lá preocupada que ele está com a baixa ingesta, que está desnutrindo e não está comendo. A gente pode até colocar uma nutrição integral quando é um estágio mais inicial, enquanto aguarda a melhora desse quadro agudo. Mas quando já em estágios mais avançados, a gente tenta evitar a nutrição integral, justamente por esse motivo, que o paciente não sente fome,
né? Às vezes não adianta você ficar socando comida nele ali, dieta integral, que às vezes só acaba causando uma distensão abdominal, mais desconforto, dor, cólica, e o paciente não está sentindo fome. Então, e falar, conversar com a família por causa dos riscos, né? Porque passar uma sonda nasointeral tem risco de infecção, sinusite, de machucar, sangrar o nariz, né? E alteração do hábito intestinal, causar diarreia, obstipação. Então, isso é uma coisa bem interessante de se conversar com a família e fazer eles entender que a alimentação não precisa ser forçada. Hemoptise também é um quadro muito comum nas nossas doenças aí, principalmente pacientes com câncer de pulmão, bronquiectasias e cavitações. Tratamento de hemoptise é tratar causa base. Antibióticos e infecções, quimio e radioterapia paliativa nos cânceres aí, nas neoplasias. E no caso de urgência, o paciente chega lá com hemoptise, enquanto você vai tomar uma atitude, se vai fazer broncoscopia, se vai fazer alguma cirurgia, até definir o que fazer, a gente pode fazer nebulização com ácido tranexâmico, que é o Transamin. Existem ampolas de 50 miligramas por ml, e geralmente essas ampolas têm 5 a 10 ml, a maioria são 10. Então você coloca esses 10 ml da ampola e mais 5 ml de soro fisiológico, então vai ficar 15 ml no copinho. É uma nebulização que demora. O paciente às vezes fica meia hora, 40 minutos nebulizando aquilo ali, mas que ajuda. Eu já tive pacientes com hemoptise que eu fiz isso no hospital e em questão de 2, 3 dias a hemoptise melhora. Então ele realmente pode ser nebulizado. É o mesmo medicamento que é feito na veia, é a mesma ampola do que você faz na IV, você faz nebulizado. Você quebra essa ampola, põe no copinho lá do nebulizador com soro e faz. E as medidas invasivas, broncoscopia, né, com instilação de salina gelada e adrenalina, e embolização arterial brônquica para casos bem selecionados e serviços aí com especializados. E nos casos irreversíveis de hemoptise, o paciente já em quadro terminal e continua com essa hemoptise, para aliviar esse desconforto de ver o sangue, de ver tudo sujando de sangue, a gente pode utilizar lençóis e roupas escuras para que o sangue não apareça. Para, em vez de usar lençol branco, como é no hospital, usar lençol escuro, preto, verde, né? Justamente para o sangue não ficar tão evidente e aliviar esse desconforto para o paciente e para a família. A tosse também tem uma alta prevalência, principalmente no câncer de pulmão e na DPOC. A gente sabe que é um reflexo natural, mas que prejudica muito a qualidade de vida. Inclusive, é um sintoma, acho que dos mais procurados no consultório do pneumologista. Pacientes vão atrás da gente por causa da tosse. E que a tosse crônica causa dor muscular, até mesmo fratura, né? Agora com a coqueluche aí que voltou, quantos pacientes a gente não viu tossindo, que chegou a ter até fratura de costela, de tanto tossir e ter dor. Para as mulheres, incontinência urinária. Então, o que a gente pode usar? É codeína para tosse, né? Claro, tratar as doenças básicas. A levodoropropizina, que é o Percoff, o Antux. Nebulização com ipratrópio. E, caso use de morfina, usar a dose basal, aumentar essa dose em 25%. Outras alternativas são a gabapentina e a pregabalina. Broncorreia, aqueles pacientes que têm uma produção de mais de 100 ml por dia, e isso pode levar a uma obstrução e aumento de infecções. Também é tratamento com nebulização com ipratrópio. Atropina sublingual, a gente pode usar para cialorreia, para o paciente que está salivando muito. Buscopan, escopolamina também pode ajudar, e corticoide e antibióticos em casos selecionados. Por último aqui, dor. É o sintoma mais presente na doença avançada. Lembrar que a dor envolve falência física, fatores psicossociais, espirituais e familiares. Existem dois tipos de dores, a dor neuropática, que é causada por lesão do sistema nervoso, e a nociceptiva, que é por lesões teciduais. Tratamento da dor neuropática. A dor neuropática pode surgir pós-químio, rádio, ou até por infiltração tumoral ou pós-operatório. E a gente pode usar cirurgias como tratamento, antidepressivos, gabapentina, pregabalina. E a dor nociceptiva é aquela dor mais tecidual. Então, aqui, escalas de tratamento de dor, a gente sempre começa com analgésicos simples e podendo usar anti-inflamatórios, e conforme vai piorando a dor, a gente sobe na escala de opioides fracos, fortes, e até procedimentos intervencionistas na dor refratária. Então, aqui é uma tabelinha, um resumo desse tratamento e tudo, de espinéia, tosse, broncorreia. Isso aqui é um guideline que tem da própria Sociedade de Pneumo, da Sociedade Brasileira de Pneumo, tem um artigo deles sobre esse tratamento, então é de lá que eu tirei. Então aqui é um resumo bem
completo. Terminando, então, cuidados paliativos envolvem questões éticas. Desentendimentos e conflitos entre equipes assistenciais, pacientes e familiares podem ocorrer, então é por isso importante a comunicação clara. A decisão compartilhada, então, trazer o paciente para decidir, a família para decidir, não deixar não a gente tomar as decisões, então conversar com ele. E o próprio CRM embasa o cuidado paliativo na resolução de 2006, que na fase terminal de enfermidades graves, incuráveis, é permitido ao médico limitar ou suspender procedimentos e tratamentos que prolonguem a vida do doente, garantindo esses cuidados necessários para aliviar os sintomas que levam ao sofrimento. E as barreiras aí. O nosso desconforto em abordar cuidados paliativos não é fácil, né? Tanto pela questão de prognóstico e cultural, né, do latino-americano. A questão do prognóstico, como falei, são poucos os profissionais capacitados nisso, então é uma coisa que precisa de maior conhecimento, de maior treinamento. E as questões culturais e étnicas aqui do nosso país também acabam atrapalhando. Cuidado paliativo adequado leva a um cuidado humanizado. Reduz estresse, melhora o luto, reduz sofrimento e cuidados invasivos agressivos, trazendo uma melhor qualidade de vida. Então, aqui é um resumo do que seriam os cuidados paliativos, que é, na jornada da vida, há momentos em que curar não é possível, mas cuidar sempre será. O verdadeiro sentido dos cuidados paliativos não está apenas no alívio da dor, mas na valorização da dignidade, no respeito, na história do paciente e construção de conforto, mesmo diante de uma fragilidade e de uma doença terminal. Que a gente possa lembrar que antes da doença há uma pessoa, e antes do tratamento há uma vida. E que antes da despedida sempre há espaço para o amor e para a esperança. Cuidemos, porque cuidar é, no final das contas, a maior forma de amor que podemos oferecer. Muito obrigado.